Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à palestra intitulada O Laboratório de Leitura como Meio de Humanização em Saúde, a ser proferida pelo professor Dr. Dante Galian, a quem já agradeço aqui ao meu lado, a quem eu já agradeço de antemão por ter aceito o convite para nos dar essa aula e abrilhantar o nosso curso com a sua importante presença. Trata-se da primeira palestra promovida no âmbito do curso de especialização Humanização na Saúde, Narrativas do Adoecimento, do Sofrimento e as Possibilidades de Cuidado. Este curso é ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de São Paulo e financiado pela CAPES. Eu sou a professora Simone Nakagoma, sou docente do Departamento de Letras da Unifesp e estou aqui junto com o professor Dante Galian, atuando na coordenação deste curso. E gostaríamos então de aproveitar para agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp, da coordenação geral do Núcleo UAB na Unifesp, as professoras Denise Aires e Edna Mello, de toda a equipe de produção UAB, em especial as pessoas envolvidas diretamente na realização desta webinar. A Gabriele Pereira, na produção audiovisual, a Karina Magri, como designer educacional, a Márcia Omori, como designer gráfico, todos os professores e professoras do nosso curso, e aos professores tutores, Daniela Yamada, Erlânia Freitas, Frank Miranda, Graciano Sudré, Márcia de Lorenzo e Sérgio Miranda, que são os nossos, o nosso time aqui, né, compondo conosco essa coordenação do curso. E agora já passo aqui a apresentação do nosso palestrante, o professor Dante Galian, que é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, o CEF, da Universidade Federal de São Paulo, e desde 2005 participa como professor e pesquisador visitante na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris, França, e desde 2011 como pesquisador visitante do Centro de Humanidades e Saúde do King's College, Londres, Reino Unido. Ele é professor de História da Medicina no curso médico da Unifesp, de História e Filosofia das Ciências e Bioética nos cursos médico e de enfermagem, e é coordenador e idealizador do Laboratório de Humanidades, da mesma universidade. As suas linhas de pesquisa são Humanidades e Saúde, História Oral e Narrativas em Saúde, Espiritualidade e Saúde. Ele é pesquisador da FAPESP e do CNPq. Tem inúmeros artigos e livros publicados, dos quais nós destacamos a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma, é próprio do humano e responsabilidade humanística. E aproveito também para dar uma notícia que a gente vai sortear, né, um desses livros, a literatura como remédio, a partir aí da lista de presença que vocês vão assinar. Agora já passo, então, a palavra ao professor Dante Galian, para que ele possa fazer a sua audiodescrição, complementar aqui a apresentação e já iniciar a sua palestra. Muito obrigada, professor, seja muito bem-vindo, e deixo agora com você. Obrigado, Simone. Bom, boa noite a todas e a todos, uma grande alegria estar aqui com vocês. Então, como disse a Simone, eu sou o professor Dante Galian, eu sou homem, branco, cabelos bem brancos, barba, e estou usando aqui, porque hoje aqui em São Paulo está bastante frio, um casaco marrom, uma camisa branca, e para mim é uma satisfação muito grande estar tendo esse contato visual e presencial e sonoro com vocês aqui hoje, vocês que são alunos que estão acompanhando essa nossa curso, né, de especialização em humanização em saúde, e complementando esse primeiro módulo, essa primeira disciplina que vocês estão realizando junto a esse curso. Para nós é uma satisfação enorme estar podendo desenvolver
esse projeto, junto com a professora Simone e outros professores excelentes e fantásticos que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e trabalhar na continuidade desse curso. Quero também saudar e agradecer também a presença de, eventualmente, outros participantes dessa aula que não estão matriculados na disciplina, no curso, mas que, como a gente resolveu fazer uma aula aberta, podem também estar aqui acompanhando esse tema, né, que complementa, que fecha, né, essa primeira disciplina do curso de Humanização em Saúde, que tem como título o Laboratório de Leitura como Meio de Humanização em Saúde. Para quem vem já acompanhando o curso, a disciplina, passou por uma série de textos, por uma série de reflexões que a gente foi propondo nos primeiros encontros, em que a gente se dispôs a trabalhar a temática da humanização numa perspectiva humanística, né? E a gente falava justamente desde o princípio, né, que entender a humanização nessa perspectiva humanística em certo sentido, sair de uma visão por demais técnica, científica, né? Aquilo que um pouco que nos textos que a gente compartilhou e foi discutindo, propondo, a gente falava de uma visão estrábica, né? Assim, aquela ideia de que você simplesmente complementa na sua formação científica e técnica, que muitas vezes, sem dúvida nenhuma, dá uma visão cada vez mais abrangente, cada vez mais profunda em relação ao processo saúde e doença, na perspectiva do diagnóstico, do prognóstico, do tratamento, que sem dúvida nenhuma é muito importante, mas o que a gente foi percebendo é que nessa dinâmica foi talvez sendo negligenciado, sendo um tanto quanto marginalizado a questão da experiência humana, né? Cada vez mais a gente tem, vocês sabem tão bem quanto eu, até melhor, porque atuam fundamentalmente, militam na área da saúde, né? O quanto que a gente tem um cabedal cada vez maior e cada vez mais complexo de conhecimentos, né? Em termos de sistemas, em termos de órgãos, em termos de bom ou mau funcionamento, e assim por diante, mas muitas vezes a gente corre o risco, né, de, nesse grande aperfeiçoamento do ponto de vista científico e técnico, perder a dimensão do todo, a dimensão do humano, né, porque a gente sabe muito bem que o ser humano vai muito além de um mero sistema de órgãos, né, de um mero sistema de bom ou mau funcionamento desses órgãos, né? Então, aí entram aspectos extremamente complexos que estão na dimensão não só do físico, mas também do metafísico, né? Do psicológico, do cultural, do espiritual, né? E isso, infelizmente, é uma dimensão da experiência do adoecer e da saúde, né? Que talvez não seja tão bem desenvolvida, tão bem trabalhada como outros aspectos que estão mais no âmbito do biológico, do fisiológico e assim por diante. Então, a ideia desse curso, né, é justamente mostrar o quanto que as humanidades podem e de fato trazem um aporte importante para essa visão mais complexa, mais ampliada do fenômeno saúde e doença nos seres humanos, ao mesmo tempo, podem trazer uma contribuição inestimável para aquilo que a gente vem chamando de humanização, né? Então, nos outros textos que vocês leram, que já trabalharam, já discutiram, né, essa humanização é entendida dentro dessa perspectiva humanística enquanto uma ampliação da presença do ser, né? Quer dizer, da gente estar, de certa forma, indo além de uma visão meramente técnica, meramente científica, para se possibilitar a abordagem, né, da questão da relação
profissional da saúde, paciente, nessa perspectiva humanística. E, obviamente, também pensar que para que a gente possa cuidar bem dos outros, é preciso que a gente também, em primeiro lugar, cuide de nós mesmos, né? Então, acho que um ponto importante aqui, quando a gente fala de humanização em saúde, é falar, em primeiro lugar, da humanização do profissional da saúde, né? De investir, né? De se voltar para o cuidado do profissional de saúde, e esse cuidado nessa perspectiva humanística, como vocês bem tiveram a oportunidade de ler e refletir, né, passa fundamentalmente pela questão do conhecimento do humano e do autoconhecimento. E é nesse sentido que hoje aqui eu quero trazer essa temática da literatura, do laboratório de leitura, que é uma experiência que a gente começou na Escola Paulista de Medicina. Eu descrevi sumariamente nos outros textos que vocês tiveram a oportunidade de ler e refletir nessa disciplina. Ela surge meio como que uma tentativa, né, de, a partir, num primeiro momento, da história da medicina, né, falar de temas humanos, né, e de provocar uma reflexão sobre o processo saúde e doença que vai além dessa abordagem biológica, dessa abordagem técnico-científica que é predominante nos nossos tempos. Então, já há mais de 20 anos, né, eu vinha com essa abordagem, com essa perspectiva de, através, por exemplo, da história da medicina, né, numa época, ou em épocas passadas, em que os recursos científicos e tecnológicos eram extremamente limitados, né, o profissional da saúde, o médico, né, para chegar, para entender o paciente, entender o seu problema, né, tinha que contar cada vez mais, ou muito mais do que contar hoje, com esses aspectos existenciais, a história do paciente, né, o seu contexto social, cultural, né, as suas crenças, os seus valores e assim por diante. E na medida em que esse conhecimento foi ficando cada vez mais técnico, cada vez mais objetivo, né, esse espaço do experiencial, esse espaço do existencial, ele foi se diminuindo na relação e, obviamente, também refletindo na educação. Então, num primeiro momento, através de disciplinas humanísticas, de principalmente história da medicina, a gente procurava resgatar um pouco dessa dimensão existencial do conhecimento, dessa sabedoria do humano, né, na relação profissional da saúde paciente. Mas a grande descoberta, né, nessas tentativas e erros que fomos fazendo, foi quando a gente, meio que de maneira quase sem querer, começamos a trabalhar com textos literários, né? E qual foi a grande percepção, né? Qual foi a grande virada aí dentro dessa perspectiva? É que, ao trazer um texto literário, de repente, a gente percebeu que, para além de um caráter reflexivo, que sem dúvida nenhuma também ocorre, né? A literatura, ela tem um poder despertador, né? Um poder estético. E eu gosto muito dessa palavra, né, estética, que vem do grego aestesis, que na verdade é uma palavra pouco conhecida, porque a gente conhece mais o antônimo dela, que é anestesis. Para todos vocês que são da área da saúde, mesmo para quem não é da área da saúde, sabe muito bem que anestesiar é colocar para dormir, né? E anestesiar é o contrário, né? É despertar, né? Então, efetivamente, essa palavra aestesis, ela é uma palavra que originalmente ela é um nome próprio, né? Ela não tem um sentido de adjetivo, não é um substantivo, mas um substantivo de nome próprio, que na mitologia grega era assim que se chamavam, ou assim como se denominavam, as 9 filhas que nasceram da relação entre Zeus e Mnemosine, né? A história, ela remete a um poeta grego do século V a.C., chamado Píndaro, né, que, na verdade, coloca por escrito uma história já bem conhecida e que era transmitida em séculos passados, de geração em geração, e que conta de quando é que Deus, ou melhor, Zeus, né, criou o cosmos, criou o universo, né, e dentre essa obra magnífica que é o universo ao qual a gente vive, né, ele destacou um papel muito importante para essas criaturas que somos nós, os antropós.
os seres humanos. Anthropos, em grego arcaico, é uma palavra polissêmica, ela pode significar, num primeiro momento, e ela significa efetivamente, aquele que anda sobre duas patas, somos animais que andam sobre duas patas, né? E depois ela também pode ter, e tem outros sentidos, como, por exemplo, a ideia de um ser cindido. Antropós é aquele que está dividido, né? Dividido porque nós, seres humanos, compartilhamos, de um lado, né, dessa natureza física, material da Terra, mas também a gente compartilha, em certo sentido, essa dimensão que os antigos atribuíam aos deuses, como sendo a inteligência, o espírito, a sensibilidade, a criatividade, assim por diante. Então, nós somos esses seres híbridos, né? Entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito, né? Então, nós somos criaturas assim muito especiais que os próprios deuses já, quando Zeus apresentou a sua obra, né, o seu cosmos, para os outros deuses do Olimpo, ficaram surpresos, né? No entanto, eles também perceberam e advertiram a Zeus para uma questão, né, que justamente pelo fato de nós somos esses seres que estamos, por um lado, muito próximos aos deuses, mas não somos deuses, né? Aconteceria o que de fato acontece, aconteceu e acontece, de que muitas vezes a gente se esquece de que não somos deuses, né? A gente se esquece de que não somos seres infinitos, que não somos seres imortais, que não somos seres todo-poderosos. E como é fácil a gente realmente se esquecer disso, né? Como a gente às vezes se crê Deus, como a gente se crê imortal, né? Como é que a gente se crê todo-poderoso e assim por diante, né? Então, a gente acaba tendo esse, digamos assim, esse defeito de fabricação, né? Que caracteriza a nossa essência, que é muitas vezes a gente se esquecer de quem nós somos, né? Esse esquecimento essencial, né? E esse o terceiro sentido atribuído à palavra antropós, né? Dentro dessa concepção grega arcaica. Podemos dizer que, em certo sentido, o antropós, os seres humanos, homens e mulheres, são seres que esquecem. Nós somos seres que esquecemos, né? E é muito bonito ver como é que nessa narrativa de Píndaro, né, os deuses se percebem disso, né? E uma deusa, que fazia parte do grupo de deuses do Olimpo, chamado Mnemosine, a deusa da memória, né, se oferece para resolver este problema, ou seja, através da sua união entre ela e Zeus, entre Mnemosine e Zeus, nascem 9 filhas, né, as chamadas aesteses. Daí vem a palavra aesteses, né, as despertadoras, que na tradição latina, né, que foram grandes tributários da tradição grega, e que fez com que a mitologia e a arte, a cultura, a literatura grega chegasse até nós, que foram os latinos, que foram os romanos, onde a gente herdou a nossa cultura, a nossa língua portuguesa e assim por diante, né, foram traduzidas por musas. Acho que todos vocês já ouviram falar nas musas, né, aquelas que são inspiradoras das artes. Então, olha só que interessante, nessa concepção arcaica, mitológica, né, as artes, né, nesse caso, cada uma delas representando por uma das aesteses, uma das musas, né? A pintura, a escultura, a literatura, o teatro, a arquitetura e assim por diante, né? Elas não existem, as artes não existem apenas para nos divertir, para trazer prazer, né? Mas as artes, elas são responsáveis por nos lembrar de quem nós somos. Então, como pensar numa formação humanística, como pensar numa forma de conhecimento do humano que não leve em consideração a presença e a experiência das artes, né? Então, é nesse sentido que a gente foi percebendo, quer dizer, uma coisa tão antiga, mas que a gente acabou esquecendo, natural, né? Acabei de dizer para vocês que na concepção grega os seres humanos são aqueles que esquecem, então a gente esquece mesmo, né? E a gente se esqueceu uma coisa muito importante, muito essencial. A gente se esqueceu do papel, da importância das artes na nossa formação, né? na constituição daquilo que somos. E eu estou contando toda essa história porque, na verdade, ela está só servindo de base, de fundamento teórico para aquilo que a gente acabou descobrindo de uma maneira muito prática, né? De uma maneira bastante concreta,
né, quando, então, como professor da Escola Poli de Medicina, como diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né, a gente começou a fazer esses primeiros experimentos com textos literários, com narrativas literárias. E o que a gente foi percebendo, né? Quer dizer, aquilo que a gente estava buscando, talvez num primeiro momento, de uma maneira mais experimental, com as ciências humanas, a história, a sociologia, a filosofia, né, acabava tendo um impacto estético muito mais efetivo e muito mais poderoso quando você trazia a obra de arte, quando você trazia a literatura, né? Porque o texto literário, né, antes mesmo da gente de nos levar a refletir, ele nos desperta, ele nos afeta. E hoje eu estou plenamente convencido, né, que qualquer forma de humanização, qualquer forma de formação humana, né, ela tem que partir fundamentalmente dessa dimensão afetiva. A gente criou uma imagem um tanto quanto equivocada, cujas consequências são um tanto quanto nefastas, né, e a modernidade está aí mostrando isso de maneira bastante concreta, né, que a gente meio que acreditou naquela concepção cartesiana do René Descartes, né, que diz que a gente existe porque a gente pensa. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. De fato, o pensamento é algo constitutivo da nossa existência, mas se a gente chegar à conclusão de que a gente existe só porque a gente pensa, nós vamos estar descartando, para fazer uma brincadeirinha com a própria palavra Descartes, né, que em português se escreve Descartes, né, a gente está descartando outras dimensões tão importantes e constitutivas do ser humano para além do pensar, para além da inteligência, que é o afeto e a vontade. Então, qualquer proposta de formação humana e que vise fundamentalmente a humanização, para que nós sejamos mais humanos, para que sejamos melhores humanos, né, deve levar em consideração essas outras duas dimensões, ou pelo menos essa tridimensionalidade da experiência humana, que somos seres dotados de afeto, inteligência e vontade, né? Então, se a gente ficar focado apenas no aspecto cognitivo, racional, né, nós vamos estar, de certa forma, desprezando, né, e provocando uma disfunção no próprio processo de aprendizado. Por isso que eu colocava nos textos anteriores, né, dessa abordagem técnica da humanização, não se humaniza treinando. Não se pode humanizar, não se pode formar humanamente as pessoas como você, por exemplo, treina para mexer numa máquina, ou para efetuar um protocolo, né, ou para lidar com questões técnicas. Para a gente ter uma humanização efetiva, é preciso que a gente proponha experiências que nos envolvam, que nos afetam, do ponto de vista dos sentimentos, né, dos afetos, da inteligência e da vontade. E isso foi o que a gente acabou descobrindo e acabou desenvolvendo, e desenvolve até hoje, através da metodologia do laboratório de leitura, né? Através do laboratório de leitura, a gente descobriu, né, uma experiência interpelativa que, num primeiro momento, né, ao propor um texto clássico da literatura, e eu digo clássico não por acaso, né, os clássicos não são clássicos por acaso, né, a gente foi tudo isso é resultado de um trabalho laboratorial, de um trabalho experimental, onde os alunos iam propondo, trazendo textos literários, que não necessariamente no primeiro momento eram clássicos, mas que a gente depois começava a perceber que quando a gente lia os clássicos, o efeito, né, era muito mais poderoso. E aí, claro, a gente começou a perceber na prática aquilo que em teoria a gente já sabia, né? De que a gente continua lendo, traduzindo, discutindo, relendo, reeditando textos, por exemplo, de Homero, de Cervantes, de Machado de Assis, de Clarice Lispector, assim por diante. Não é porque eles têm boa assessoria de marketing, é porque esses autores, no seu determinado tempo, na sua determinada língua, cultura, assim por diante, conseguiram traduzir a experiência humana de uma forma perene e universal, né? E é por isso que, então, esses textos continuam vivos, né? O clássico é aquele, não só aquele que nunca morre, mas também é aquele que, a cada momento que passa, ele vai se tornando cada vez mais atual, porque ele fala a respeito daquilo que é próprio do humano, daquilo que, independentemente do tempo, da cultura, da língua, permanece
né, e nos traduz, de certa forma. Então, quando a gente, no laboratório de leitura, né, propunha a leitura desses textos, a primeira coisa que a gente percebia era o seguinte: o quanto que aqueles textos mexiam com as pessoas, o quanto que aqueles textos emocionavam as pessoas. Então, a gente começou a perceber que o primeiro passo para se trabalhar a literatura enquanto um elemento de humanização é dar espaço para que esses sentimentos, para que esses afetos fossem compartilhados, né? O laboratório de leitura, desde o princípio, é uma experiência coletiva, várias pessoas que estão lendo o mesmo texto, que se encontram, em que o coordenador, né, no caso, no primeiro momento eu, depois agora a gente tem vários coordenadores formados, a professora Simone é uma delas também, uma coordenadora de laboratório de leitura, em que, então, o coordenador abre esse espaço para que essas pessoas que participem falem a respeito dos seus sentimentos, dos seus afetos, das suas emoções, sejam elas positivas, negativas, provocadas por essa leitura. E a partir de então, né, a gente começa a perceber o quanto que aquele texto, aquela obra de arte mexe com a gente, né, desperta, né, e isso é fundamental, né? Fundamental do ponto de vista da metodologia e fundamental naquela que é a sua finalidade, que é justamente provocar um processo de humanização. Então, quando você abre esse espaço, né, para que as pessoas falem dos seus sentimentos, dos seus afetos, ao mesmo tempo você também está abrindo, né, para o levantamento de temas, de questões, de perguntas que nos permitem um mergulho profundo a respeito do que é a experiência humana. Nós estamos falando de personagens, nós estamos falando de situações ficcionais, né, mas a literatura também a gente vai descobrindo que a literatura é a grande mentira que fala a respeito das grandes verdades, né? A gente vai explorando e vai descobrindo junto isso, né? A respeito da dor, né, do medo, da morte, da alegria, da felicidade, da fraternidade, das questões humanas todas, né? E claro, a gente vai possibilitando, a literatura vai nos abrindo perspectivas a respeito desses aspectos da experiência humana de uma maneira extraordinária, sempre nova, né, sempre, e também, né, nessa experiência do laboratório de leitura, sempre compartilhada, né? Outra coisa que a gente vai percebendo, foi percebendo ao longo desses anos todos, e hoje vocês têm aí já compartilhado boa parte dessa bibliografia, né, que são inúmeros, dezenas de trabalhos realizados sobre a metodologia do laboratório de leitura, seja no ambiente de educação em saúde, seja no ambiente de educação continuada em saúde, seja no ambiente profissional em saúde. O que a gente vai percebendo é que o laboratório vai percebendo que aquilo que no primeiro momento é uma experiência individual, pessoal, ela pode ampliar, né, para uma perspectiva cada vez mais coletiva. Não tem nada melhor do que a gente ler alguma coisa que nos emociona, que nos desperta, assim por diante, e poder conversar com os outros, poder expor o que a gente sentiu, o que a gente pensou, as nossas dúvidas, alguma coisa extremamente complexa e assim por diante, né? Então, eu acho que é fundamental, que é importante a gente levar em consideração todo esse aspecto existencial, né, e coletivo que o trabalho com o laboratório de leitura propicia. Então é isso, espaço, né, para que a gente compartilhe, para que também a gente possa não só expressar, mas também ouvir, né? A gente foi percebendo que o laboratório de leitura também é um espaço privilegiado de aprender a sermos escutadores, né? A gente muitas vezes como profissional sabe falar muito e tal, mas a gente sabe escutar pouco, né? Então no laboratório, de repente, a gente se espanta de observar, por exemplo, que pessoas que leram a mesma coisa que nós leu de uma forma diferente, né? Encontrou outros aspectos, né? E a gente se surpreende, fala, nossa, mas como é que é possível? Será que a gente lê o mesmo livro, né? Isso é muito enriquecedor, olha lá, essa experiência humanizadora, né? Que é essa dimensão da ampliação da esfera da presença do ser, né? Quer dizer, a gente sai dessa limitação
da nossa individualidade, da nossa própria leitura, né, e se vê diante de uma situação em que a gente consegue, a partir de uma mesma história, de uma mesma situação, né, acolher a visão do outro, que a gente, no primeiro momento, não precisa nem concordar, né, mas, no mínimo, ela nos leva a pensar, no mínimo, nos leva a um deslocamento daquilo que, dentro da experiência do laboratório, a gente chama de visão prismática, né? Então, isso, por si só, já é uma experiência extremamente interessante, né, na compreensão da obra, na compreensão do humano e na nossa própria autocompreensão, né? E, na medida em que a gente vai avançando nisso, o laboratório de leitura ele tem metodologicamente 3 momentos, né? As reuniões, como vocês sabem, são reuniões de 1h30, no máximo, né? Em intervalos que podem variar entre 1 ou 2 semanas, em geral, 1 semana. Então, nesses 90 minutos, né, o primeiro encontro simplesmente de histórias de leitura, onde sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de limitação do ponto de vista metodológico, teórico, né? A gente não precisa dizer se o texto é do romantismo, do realismo, isso não importa. O que importa, fundamentalmente, é como eu senti, como é que eu vivenciei, como é que eu li o texto, como é que o texto me leu, né? E a partir do segundo momento, a gente já começa a entrar dentro de uma perspectiva de itinerário de discussão. A gente divide o texto em várias partes, onde pode haver, inclusive, a possibilidade, e deve haver a possibilidade da releitura, para a gente reler o texto a partir da perspectiva de que foi trazida pelos outros participantes e assim por diante, né? E tendo a oportunidade de fazer essa releitura aprofundada, né? E de explorar os temas, e aí, juntos, nós vamos fazendo nossas descobertas, né? Descobertas a respeito do livro, a respeito dos personagens, mas principalmente a respeito do humano, a respeito de nós mesmos. E essas descobertas vão nos abrindo horizontes, né? Horizontes de conhecimento, horizontes de perspectiva, né? Que certamente vão influir e vão nos provocar, né, um deslocamento na maneira da gente ver o mundo, de ver o outro, de ver a nós mesmos. A gente vai percebendo ao longo desses anos todos, e com todos os trabalhos que a gente foi realizando de pesquisa sobre o laboratório de leitura, a gente foi percebendo que o laboratório de leitura realmente tem um impacto transformador, né? Um impacto que as pessoas que entram no laboratório de uma maneira e, ao terminarem um ciclo, por exemplo, de um livro, assim por diante, saem muitas vezes transformados. Uns mais, outros menos, porque o humano, né, é imponderável, né? Não existe uma receita, nós não estamos falando aqui de ciência exata, né, nem de aspectos estritamente quantitativos, né? É uma experiência qualitativa, sem dúvida nenhuma, mas o que a gente percebe é que ninguém sai da mesma forma que entrou dentro desse processo. Então, nós temos aí, histórias de leitura, onde a gente privilegia os afetos, nós temos o itinerário de discussão, né, onde, sem abrir mão dessa experiência e desse espaço afetivo, a gente trabalha muito mais aspectos do ponto de vista intelectual, cognitivo, reflexivo, sempre coletivamente, né, para que depois a gente chegue no terceiro e último momento da metodologia do laboratório de leitura, que a gente costuma chamar de histórias de convivência. Então, a gente vai fazendo essa trajetória, esse itinerário juntos, né? E quando chegamos lá, esse número de encontros pode variar em função do tamanho do livro, então temos um ciclo de 4 encontros, um de história de leitura, 2 de itinerário de discussão e um de história de convivência, ou então, quando o livro é muito grande, a gente pode chegar até 4, 5, 10 encontros intermediários, em que a gente, com muita tranquilidade, com muito sossego, né, vai lendo, relendo, aprofundando, conversando, compartilhando, para chegar nesse último encontro, né, das histórias de convivência, onde o que a gente privilegia é a dimensão da vontade, né? É a dimensão do comportamento, né? Então, nós, coordenadores de laboratório de leitura, vamos preparando, né, os participantes, no sentido de que, quando chegarmos nos últimos encontros, o que a gente vai querer? A gente vai querer que a gente chegue de que maneira
aquilo, o que ficou daquela experiência da gente ter lido e discutido juntos no laboratório de leitura aquele livro, aquela história e assim por diante, né? Quer dizer, o que mudou para mim, o que eu levo para a minha vida dessa experiência de ter lido e discutido tal livro no laboratório de leitura. E aí, né, os nossos trabalhos de pesquisa apontaram e apontam, porque são muitos os que ainda estão sendo realizados, né? Enfim, transformações assim muito interessantes, né? Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista existencial, seja do ponto de vista profissional. Quantos e quantos participantes de leitura, né, do laboratório de leitura, acabaram, por exemplo, relevando que a participação nessas atividades fez dessas pessoas melhores profissionais, né? Como abriu a perspectiva, por exemplo, na relação entre o profissional de saúde e o paciente, né? A literatura, ela tem esse poder, né, de deslocamento, de ampliação, de metanoia, como diziam os gregos, né? Quer dizer, de conversão mesmo, né? Então, a literatura é essa forma de diversão que ao mesmo tempo converte, né? É a diversio conversio, como eu analiso bastante no meu livro a literatura como remédio, que, como a Simone já prenunciou aqui, nós vamos fazer depois um sorteio, né, desse meu livro para todos vocês que estão aqui participando conosco hoje nesse nosso encontro. Então, o que a gente foi percebendo ao longo desses anos todos, né, é que o efeito do laboratório de leitura, em primeiro lugar, não só é um instrumento, né, que te aproxima, muitas vezes reaproxima, ou para pegar pessoas que talvez não tinham o costume de ler, nunca tiveram, né, e ficavam até um tanto quanto desconfiadas e um pouco assim, com uma certa prevenção, afinal de contas, literatura, livros clássicos, né? Não é para mim, né? Eu não sou especialista, não sei o quê, a minha área é outra e tal. De repente, a gente foi percebendo que o laboratório de leitura, ele quebra esses preconceitos, esses paradigmas, né? De que constrói essa falsa ideia de que a literatura não é para qualquer um, que é necessário uma certa iniciação, né? A iniciação que se faz no laboratório de leitura é que as pessoas compartilham, inclusive, suas dificuldades, né? As suas agruras, o que é o desafio de ler, por exemplo, um Homero, o que é ler um Machado de Assis, o que é ler uma Clarice Lispector e tal, mas tudo que a gente faz com os outros fica muito mais fácil do que fazer sozinho, né? Então a gente vai desconstruindo esses preconceitos, desconstruindo essas ideias assim que a gente tem a princípio de que a literatura não é para nós. A gente acaba gerando um bom costume, né, de criar novos leitores, né? E por si só isso já é algo extraordinário, ainda mais pensando no mundo como hoje que a gente vive, né? Cada vez mais as pessoas focadas no seu celular, presas numa telinha, condenadas a ficarem lendo apenas posts, isso quando não fica só em vídeos e fotos e assim por diante, uma coisa sempre muito imediata, muito superficial, né, que acaba acaba condenando a alma a ficar pequena, né? Nos tornarmos pessoas pusilânimes, né? Pusil, do latim pequeno, anima, alma, pessoa de alma pequena. Não, a gente não está aqui para ser pusilânime, a gente está aqui para ser magnânimo, né? E a pusilanimidade, hoje eu estou plenamente convencido disso, é a fonte de toda doença. Por isso que a gente vai percebendo também que nesse efeito humanizador, né? Então, humanizador porque nos amplia, porque nos abre, porque nos desperta o interesse pelo humano, para além do aspecto técnico, para além do aspecto meramente cognitivo, né? Quer dizer, nos desperta para esse mistério inabarcável e profundo que é o humano, que é o teu paciente diante de você, que são as situações que você vive no teu dia a dia, assim por diante. A literatura mostra o quanto que a gente pode olhar as coisas de um ângulo completamente diverso, amplo, humano. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender aqui a humanização. E, junto com isso, né, essa humanização é uma humanização terapêutica, porque, de certa forma, o que a gente percebe, né, que toda vez que a gente está
mergulhando nesse espaço de conhecimento do humano, que é também um espaço de autoconhecimento, a gente está reconectando com aquilo que é próprio do humano. E só dá para a gente ser saudável, né, se a gente vive de acordo com aquilo que é próprio do humano. A gente está vivendo numa sociedade, num tempo em que o ritmo, né, a tônica, a referência é cada vez mais a máquina. Né? Tanto é que é comum a gente ver as pessoas falarem assim, eu vivo no automático. Né? Então, o que vive no automático é máquina, que nem vive, que funciona. Né? Nós não estamos aqui para funcionar, nós estamos aqui para viver. Se a gente insiste em não viver da maneira própria do humano, a gente acaba adoecendo. Então, quer dizer, a literatura também ela nos liberta, né, dessa lógica da performance, da produtividade, do funcionamento, né, para nos reconectar, né, com uma dimensão existencial da vida, né, para uma dimensão vivencial, da experiência, efetivamente. Então, é nesse sentido que a literatura também, além de ser uma forma de humanização, de formação humana, de humanização, de ampliação dos horizontes, assim por diante, ela também é um remédio para a alma. Né? Ela, digamos assim, fortalece a sustentabilidade da alma, né? E nos traz essa saúde, né, que nós, como profissionais da saúde, temos de ter para poder cuidar dos outros que também estão doentes. Né? Então, é nesse aspecto que a gente percebe que falar de humanização é também falar de saúde. Né? Não estamos falando só da humanização da saúde, por exemplo, da humanização do atendimento, né? De tratar humanamente o nosso paciente, assim por diante, mas também de nos tratarmos humanamente, né? De redescobrirmos quem nós somos, né? De redescobrir aquilo que é próprio de humano em nós e que, como volto a insistir, se a gente não viver, né, de maneira apropriada, a gente vai acabar adoecendo. E se a gente estiver doente, como é que nós vamos poder cuidar dos outros? Então, é nesse sentido que a gente foi descobrindo, né, o laboratório de leitura como como esse instrumento, né, em primeiro lugar, formativo, de ampliação do repertório humanístico, importantíssimo e essencial não só para o profissional de saúde, mas para todas as pessoas. Né? Ao mesmo tempo, também a gente foi percebendo esse caráter humanizador, né? Humanizador no sentido mais amplo, né? No sentido de que ao me dar elementos para entender melhor o que é humano nas suas contradições, nas suas perplexidades, nos seus paradoxismos, assim por diante, eu também posso olhar o outro, seja o meu paciente, seja o meu colega de trabalho, de uma forma mais humana, né? De uma forma mais condescendente, de uma forma mais paciente, de uma forma mais interessada, mais complexa. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, acaba redundando, né, nessa forma de relação, que já não é mais uma humanização, volto a insistir, técnica, fruto de treinamento, sorria para o paciente, seja bonzinho com ele, assim por diante. Não, quer dizer, que não tem autenticidade nisso. Né? Então, quer dizer, a experiência humanizadora ela tem que partir de um conhecimento e de uma experiência autêntica de compreensão do humano. E o resultado se manifesta, né, volto a insistir, nessa relação que a gente estabelece a partir dessa experiência de conhecimento através da literatura, né, numa nova visão em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação a nós mesmos, né, cujo efeito acaba sendo eminentemente terapêutico. Então, claro que isso tudo expus de uma maneira assim muito resumida, de maneira muito rápida, em função aqui da questão do nosso tempo, até porque também a gente quis dar um espaço também para que você se manifestasse em forma de perguntas e tal. A professora Simone agora ela ficou encarregada aí de recolher as perguntas e depois poder fazer uma seleção, juntar algumas para a gente conversar aqui um pouquinho. E se vocês quiserem entender melhor a respeito
da metodologia do laboratório, a história do laboratório, os objetivos da metodologia. Tem aí a bibliografia que está disponível também, né, de maneira particular, o livro A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, onde tem uma descrição mais sistemática e sintética de toda essa trajetória e todos esses elementos que a gente trouxe aqui para vocês. Então, espero que, enfim, tenha despertado, né, feito essa experiência aestésica em vocês que estão fazendo o curso. Fico muito feliz de poder estar compartilhando esses momentos aqui com você, mais feliz ainda em saber de tantas as pessoas que se interessaram, se inscreveram, que estão participando, que estão produzindo, né, que estão sendo atendidos aí também pelos tutores e tal, e eu fico extremamente satisfeito e espero poder continuar essa nossa conversa em outras ocasiões. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Dante. Temos aqui inúmeros comentários no chat, várias perguntas também. Eu acredito, inclusive, que ao longo da sua palestra você foi, de uma certa forma, já respondendo a essas questões, mas vou pontuar aqui algumas para você, de repente, retomar. Se falou muito sobre como cultivar essa ideia de humanização, né, que você propõe na disciplina, através da literatura, né, num ambiente degradado, né, até tem aí o nosso tema, né, o design do nosso curso trata dessa questão, né, num ambiente degradado, desgastado, com inúmeros desafios que a área da saúde tem, né, e como operacionalizar, né, essa humanização, né, permanentemente, como fazer isso de forma contínua e permanente, né, como que isso é possível, para manter a Você quer que nossa... eu já vá respondendo agora, Simone? Melhor, né? Se você quiser, ou eu faço um apanhado bloco. aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom? Ótimo. Então, e também essa questão do autocuidado do profissional da saúde, né? Que ele está imerso nesse ambiente, como que ele cuidar, né? Como é que ele vai cuidar de si mesmo para poder continuar cuidando do outro. E como despertar, né, a importância dessa humanização, nessa perspectiva que a gente está colocando aqui pelo curso, num contexto capitalista, neoliberal, né? Como trazer, né, despertar essa consciência, essa importância. Eu acho. E por último, a importância dos afetos, dos sentimentos. Muita gente comentou aqui, né, como a literatura empresta linguagem, né, para expressão desses afetos. Enfim, professor, fique à vontade agora para comentar. Eu adorei desse bloco de perguntas que você fez, porque ela nos remete para um itinerário assim bastante prático, né? Acho que, em primeiro lugar, Simone, colegas aí como vocês estavam se manifestando, eu acho que uma imagem literária que eu gosto muito, né, aquela que está no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, né, que fala assim que Deus criou, antes de criar o homem e a mulher, criou um jardim, o jardim do Éden, e os colocou no jardim para que eles guardassem e cultivassem esse jardim, né? E eu gostei muito quando chegamos nessa solução, né, Simone, do nosso layout, aí, do nosso visual aqui desse curso, essa arvorezinha, esse jardinzinho, assim por diante, que eu acho que tem tudo a ver com a humanização nesse sentido, né? Quer dizer, é próprio do humano cultivar e guardar aquilo que é próprio do humano, né? Então vamos pensar que a literatura, no caso, ela é um grande instrumento, né? Quer dizer, fazer do livro um acompanhante, cultivar a leitura, né? Deixar um pouco de lado sempre quando... O nosso tempo já é tão restrito, né? Eu imagino todos nós, vocês que trabalham na área da saúde, principalmente aqueles que estão aí na zona de fronteira, né? Com tantas demandas, né? Com tanta pressão, né? Do ponto de vista da produtividade, né? Da performance, essas coisas todas que prevalecem nesse nosso mundo capitalista neoliberal e assim por diante, né? Mas, quer dizer, a gente tem que, em primeiro lugar, fazer um esforço para cultivar essa que é uma cultura subversiva,
né? Porque hoje cultivar o hábito da leitura, da reflexão, né, de cultivar esses pequenos prazeres da leitura, que no primeiro momento pode demandar um certo esforço, mas que a partir do momento que esse esforço se torna incidente, a gente vai percebendo que é um esforço, como quando a gente começa a fazer exercício, né? No começo é tão difícil e tal, mas depois quando a gente vai se acostumando e tal, nosso corpo vai pedindo. Pois bem, acho que o cultivo da literatura também é uma coisa que vai fazendo bem para a nossa alma e ela depois vai demandando, vai pedindo, né? Ler um livro, ter o espaço para ler um livro é um espaço todo nosso, é um espaço em que a gente sai dessa rotina louca e automática na qual a gente funciona no dia a dia, né, para a gente ter um espaço de paz, ter um espaço de fugir um pouco dessa realidade produtivista, mecanicista que a gente vive, né, e entrar numa outra especialidade, entrar numa outra temporalidade e assim por diante. Isso por si só já é extremamente terapêutico e humanizador. Mas só isso não basta. A gente precisa também, né, contaminar, no bom sentido, as outras pessoas, principalmente aquelas que trabalham com a gente, com aquelas que estão juntos conosco nas mesmas lutas e assim por diante. Então, além desse hábito individual da leitura e tal, né, propagar esse hábito e criar espaços de compartilhamento, né? O laboratório de leitura é isso, né? É um espaço de convívio de pessoas que leem obras literárias, né? Então, assim, criar grupos de leitura, né, nos espaços de trabalho, entre colegas, assim por diante, eu acho que já é um outro passo importantíssimo, porque compartilhando afetos, sentimentos, impressões, questionamentos, assim por diante, né, a gente vai também abrindo e aprendendo a se conhecer, né? Uns conhecendo os outros. Quantas pessoas, quantos depoimentos a gente já teve, né, de pessoas que trabalhavam juntas, mas que não se conheciam e que a partir do momento que começaram a fazer esses grupos de leitura, assim por diante, começaram a se conhecer umas às outras de uma maneira muito mais profunda, para além do técnico, para além do operacional, né? E isso é um bálsamo, né? Isso é uma experiência de abertura para o outro, de efetiva humanização. Então, acho que, assim, além do que, essas duas dimensões, essas duas experiências, elas se retroalimentam virtuosamente, né? Quer dizer, eu ler individualmente, né, e ao mesmo tempo, criar espaços em que eu possa encontrar com os outros leitores, né, e transformar esses outros leitores em verdadeiros co-leitores, né? Em parceiros, em colegas, em amigos, né? Em escutadores e também em depositários das nossas histórias, das nossas agrúrias, dos nossos. Isso tem um efeito virtuoso do ponto de vista terapêutico e humanizador extraordinário, né? Eu sei que não é fácil dar o primeiro passo, né? Até porque a gente também está cada vez mais viciado nesses celulares, nas redes sociais, assim por diante. Mas como dizia o Daniel Pennack, que é um cara que eu cito, um autor que eu cito no meu livro, no livro da literatura como remédio, o tempo para leitura é como o tempo para amar. É sempre um tempo roubado. Você nunca põe na tua agenda assim, agora eu vou amar, né? Assim como talvez nem deva colocar o tempo para ler, mas assim, a partir do momento que a gente vai percebendo esse poder libertador, transformador, terapêutico da literatura, a gente vai encontrar um tempo que, a princípio, a gente achava que não existia, né? O pessoal brinca comigo, porque sabe que eu, por exemplo, muitas vezes eu estou indo a pé para a Unifesp e lendo. Não façam, repito esse caso aqui, pode ser perigoso. Mas eu, nesses 20 anos, nunca tropecei, né? Nem esbarrei com uma pessoa. Acho que talvez tenha alguma coisa do livro porque eu vejo as pessoas tropeçando e esbarrando quando estão olhando o celular, mas quando estão lendo o livro, isso não acontece, curiosamente, né? Isso é um fenômeno a ser estudado. Então, assim, abrir espaço na vida
né, para a experiência literária e abrir espaço também para a literatura nas relações. Criar grupos de laboratório de leitura, por exemplo, no espaço de trabalho, tem mostrado, as pesquisas têm mostrado que é uma iniciativa de humanização extremamente poderosa. Temos ainda 5 minutinhos aí, Simone? Dá para fazer mais alguma pergunta? Obrigada, professor Dante. Enquanto você respondia as questões, muitas outras questões surgiram, comentários também, sobretudo em relação à gestão, né? Como o que você falou agora, da importância também dos gestores e da própria gestão, né? Criar esse espaço, né, na agenda de trabalho, para que, por exemplo, o laboratório de leitura possa ser desenvolvido e trazer todos os benefícios, né? Então, se você quiser comentar essa questão de como que a gestão pode, né, ou não, né, trazer e criar esse espaço, né? Para aqueles que são gestores, eu acho que uma reflexão como essa que estamos fazendo aqui agora é fundamental, né? Quer dizer, eu acho que quando se pensa em gestão de pessoas, né, pensar na perspectiva da humanização, fazer essa reflexão da humanização numa perspectiva humanística e não numa perspectiva técnica, ela é fundamental, né? Eu vejo assim muitos gestores com muito boa vontade, né, querendo implementar novas práticas e tal, né, mas insistindo ainda muito nessa perspectiva do treinamento, né? Volto a insistir, né? A humanização não é resultado de treinamento. A humanização ela é resultado de desenvolvimento, e esse desenvolvimento é o desenvolvimento do humano. Isso envolve afeto, inteligência e vontade. O treinamento está focado eminentemente na dimensão da inteligência e do operacional, do comportamental, né, de você fazer ações que, quanto mais automáticas, melhores, né? Mas isso não é humanização, né? Isso, quando muito, bons procedimentos, práticas interessantes, mas a humanização, né, ela é um resultado de uma experiência, de um acontecimento muito mais abrangente, né, e que, se não leva em consideração essa tridimensionalidade do ser, ela não acontece. Então, por isso que o laboratório de leitura acaba se apresentando como um instrumento, como uma prática extremamente adequada nesse sentido, na medida em que ele se apresenta como um espaço de expressão e compartilhamento de afetos, né, de reflexão sobre esses afetos e reflexão sobre temas humanos assim por diante, que acabam redundando em mudanças, em novas perspectivas não só de compreensão, mas também de prática, seja do âmbito profissional e que transcende o profissional e vai para o pessoal. A gente percebe o quanto que, por exemplo, a experiência do laboratório de leitura traz benefícios não só para o ambiente de trabalho, mas também para as pessoas levarem isso para suas próprias casas, nas suas relações com seus parceiros, com as suas famílias, assim por diante, nas relações com amigos, né? Então, entendendo o ser humano como um todo, né? Então, eu acho que fomentar esse tipo de questão, primeiro mudar a perspectiva do gestor em relação ao que se entende por humanização. E uma vez que a gente consiga fazer com que os gestores compreendam isso, né, transformar esses gestores em transformadores humanísticos, né? Ou seja, agentes, promotores de humanização, né? Hoje a gente vê muitas vezes os espaços de trabalho, principalmente na área da saúde, mas não só na área da saúde, em qualquer lugar, né? Hoje, infelizmente, a maior parte dos espaços de trabalho são espaços produtores de doenças, né? Então, assim, o grande desafio do gestor é como é que eu transformo meu espaço, que é promotor de doença, em um espaço promotor de saúde, né? Então, o laboratório de leitura é apenas uma das possíveis iniciativas que podem ser desenvolvidas para contribuir para essa mudança, para essa transformação
né, de espaços produtores de doença para espaços promotores de saúde, né? E não é difícil, né? Veja bem, claro que para se fazer um laboratório de leitura é necessário a formação, né? A gente já tem investido aí na formação de cursos de formação de coordenadores de laboratório de leitura, né? No sentido de que a gente possa passar o que é a metodologia, passar quais são os fundamentos teóricos, metodológicos, né? E a própria prática. Então, eu acho que isso pode e deve contribuir muito. Então, desenvolver a consciência desses gestores, né? E aqueles que não são gestores, mas que atuam com gestores, tentar, de alguma maneira, ajudar esses gestores, né, a se abrir para essa perspectiva humanística da humanização, né? Porque a gente ainda está muito preso a uma perspectiva tecnicista, né? E acredito eu que se a gente insistir nisso e mostrar isso na prática, essa mudança pode acontecer. Obrigada, professor. A gente tem mais uns 5 minutinhos, né? Tá Que bom. surgiram umas questões aqui que são interessantes, que talvez fosse bacana você poder esclarecer. Muitos perguntando sobre lista de livros. Se você tem uma lista de livros que você recomenda, por exemplo, para leitores iniciantes, para quem quer cultivar esse hábito da leitura, abrir esse espaço, né? Na agenda para essa experiência, que laboratórios de leitura você fez na Unifesp, se os laboratórios acontecem na Unifesp, qual foi a experiência, e se ele serve para todas as áreas, né? Como que áreas e faixas etárias. Acho que é isso, professor. Legal. Bom, a lista de livros, né? Eu já tenho compartilhado nas minhas redes sociais aí, acho que não sei se todo mundo tem acesso a isso, ou segue e tal, mas eu frequentemente eu tenho compartilhado não só listas, mas também comentários de alguns livros. Recentemente eu fiz, acho que toda semana eu faço um pequeno comentário a respeito de um livro, e ultimamente também tenho feito de séries, de filmes, essas coisas todas. Então, isso é o lado bom das redes sociais, né? Para a gente compartilhar um pouco essas dicas, né? Essas indicações de leitura e assim por diante. E também listas, né? Listas de livros, né? Tem acho que livros aqueles que são obrigatórios, né? Mas que nem sempre dá para a gente começar por eles, né? Mas a gente pode sempre começar por livros. Acho que na área da saúde, né? Eu acho que um livro assim que eu já dou logo de cara, que eu acho que é um início, alguns livros que são não muito longos, né? Para também já não assustar as pessoas assim com obras muito longas e tal, e que tem uma leitura mais acessível e tal, e que pode despertar esse interesse e até, quem sabe, esse amor, essa paixão pela literatura, né? Por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, que fala a respeito da questão do domínio da vida, da saúde e da doença, né? Que é um thriller, mas ao mesmo tempo é um livro muito profundo, né? Frankenstein. A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, que é um livro muito interessante, porque fala de uma pessoa que, enfim, se esqueceu a respeito das questões essenciais da existência humana, está só preocupado com sucesso, com dinheiro, com prestígio, assim por de repente fica doente e diante da doença, da dor, da impossibilidade da saúde e do confronto com a morte, começa a questionar, afinal de contas, o que é estar vivo, né? O que é a vida, o que é a morte e tal. Então, do Tolstói, a morte de Ivan Ilitch é um texto muito, muito legal. Tem um conto muito pequenininho, e aqui eu estou pegando obras assim que são para iniciar mesmo, né? Mas que eu acho extraordinário, que é o Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, que é maravilhoso, né? E que fala muito que remete muito para essa ideia
do autoconhecimento, do sair para se conhecer, né? E é um texto super para cima. Um outro texto que eu gosto muito, da Karen Blixen, A Festa de Babette, que é um texto também belíssimo. Então, assim, só algumas ideias aí para um início, para quem ainda não tem uma familiaridade aí com a literatura clássica, esses são algumas dicas que eu dou. E eu já não saberia dizer quantos, né? Na Unifesp a gente tem sistematicamente, né, desde 2003, nós estamos há 21 anos já fazendo laboratórios de leitura com alunos de graduação, pós-graduação, com funcionários. A gente sempre tem alguns grupos em que a gente abre vagas para profissionais da saúde. Então fiquem atentos, né? Dá uma olhadinha lá na página do CEF, Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. Acompanhe a gente também nas redes sociais, a gente está sempre divulgando, né? Agora mesmo, né, mês que vem, vou aproveitar aqui para fazer uma divulgação, dia 12 de outubro, nós teremos um evento lá na Escola Paulista de Medicina, tanto presencial quanto online, que é a comemoração dos 25 anos da criação do Centro de História e Filosofia da Ciência da Saúde, do CEF, e nós vamos estar lá com pessoas que fizeram parte dessa história, o professor Rafael Ruiz, que foi meu parceiro desde o início, co-criador do laboratório de leitura, o professor Afonso Neves, que também está aqui com vocês como professor do curso, que vai falar um pouco sobre a experiência em trabalhar com história da medicina, a professora Ana Neme, que também é uma historiadora, parceira nossa, que também trabalha com o CEF já há muitos anos nessa área de memória, de história. Então, assim, fiquem atentos aí para essas novidades, essas coisas, e o laboratório, então, em 21 anos, eu já perdi as contas, né, de quantos livros a gente leu, quantos ciclos já fizemos, são mais de centenas, mais de milhares de pessoas que participaram, foram atingidas e tal, e já faz um bom tempo, pelo menos uns 15 anos, em que a gente já tem aplicado o laboratório de leitura em outros territórios, para além da área da saúde, né? Então, a gente tem desenvolvido laboratórios hoje com curso de formação na Casa Arca. A gente tem atingido, por exemplo, professores que estão levando o laboratório de leitura para a educação básica, para as comunidades, né? A gente até, né, Simone, já teve um projeto aí de levar para dentro das prisões. Enfim, hoje o laboratório de leitura ele está se espalhando pelo mundo todo, né? E através dos grupos voluntários, a Casa Arca também, que é um espaço que a gente abriu para possibilitar com que pessoas que não são da área da saúde, que não são da universidade, de todas as idades e níveis de formação pudessem também participar de ciclos de laboratório de leitura, né? Então, nesses 20 anos, muita coisa aconteceu, vem acontecendo, e se Deus quiser, vai continuar acontecendo cada vez mais. Obrigada, professor. Agora chegamos aqui no nosso horário. Acho que você conseguiu aqui, em alguma medida, passar por todas as questões e comentários. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. Tivemos muitos participantes externos, né, para além dos nossos cursistas. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, a palestra do professor Dante. E seguimos aqui com o nosso curso. Em breve teremos aí um novo evento, né, de extensão no âmbito aqui do nosso curso, mas que o tema permite aqui que todos possam participar e também se beneficiar dessa reflexão. Muito obrigada, professor, e deixo aqui a palavra para sua despedida. Obrigada. Obrigado, Simone, foi uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma pena que não dá para ver a carinha de todo mundo, não dá para conversar diretamente com todo mundo, mas pelo menos, né, a gente tem aí a oportunidade de ter essa interação, né, num curso à distância, né, que eu acho que é um modelo extremamente interessante, extremamente democrático. Isso é muito importante, e espero que isso aqui seja o início aí de uma jornada para todos vocês, né, que estão em busca, né, dessa humanização, seja no âmbito do trabalho em saúde, seja na vida de maneira geral, né. Fica aqui esse convite, né, para que estejam próximos de nós e principalmente
né, relembrando aí um pouco o que eu falei no início da minha fala, perto das musas também, né? Fiquem perto das musas, fiquem perto dos livros, fiquem perto da literatura, né? Não se deixem abduzir, sequestrar, né, pela tecnologia, né, pelas técnicas, né, pela essa coisa imediatista, superficial, né, só das redes sociais, né, dos Instagrams e dos Facebooks da vida, né, mas que se deem a oportunidade de ler, de ir aos textos, de ir à literatura e de estar junto uns com os outros, né, para conversar, para ampliar os horizontes, para cultivar, né, para cultivar e guardar aquilo que é próprio do humano. Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Desejo a todos os cursistas uma ótima continuação do curso, né? E quero agradecer também aos tutores, né, que têm feito um trabalho magnífico, e de maneira especial a Simone, que é uma co-coordenadora que vale por 1000. Porque se não fosse a Simone, certamente nós não chegaríamos onde chegamos agora, nesse nível do curso, né, e com essa qualidade que a gente tem procurado oferecer para vocês. Então, desejo a todos um ótimo feriado, né, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, muita saúde, muita paz, e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.